Olá, queridos. Nós vamos continuar com a leitura do livro Tabernáculo no Deserto. E agora, então, nós estamos no capítulo que fala sobre o lugar da habitação de Deus. Olhemos para a estrutura diante de nós, por vezes chamada de tenda da congregação, e vejamos o que o Senhor tem a nos dizer. Em nossa lembrança está a palavra escrita por Paulo em 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Em Efésios 2:19-22, o Espírito Santo de novo inspira-o a escrever o seguinte: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Senhor. Na construção de um edifício, o primeiro item é sua fundação. O Espírito Santo testifica que no domínio espiritual ocorre o mesmo. Por isso fez com que o apóstolo Paulo escrevesse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele. 1 Coríntios 3:10. A fundação. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. Êxodo 26:19. A base é uma peça de prata que servia como fundamento para as tábuas se manterem firmes. 2 bases eram sempre colocadas sobre cada tábua para dar-lhe um bom fundamento sobre o qual sustentar-se. A construção geral do tabernáculo era de madeira de acácia, com 20 tábuas elevando-se de cada um dos lados e 10 nos fundos. Estas tábuas não eram para ser erguidas sobre as inconstantes areias do deserto. Deus deu instruções específicas com respeito a que espécie de fundamento sustentaria cada tábua, bem como o material com o qual seria confeccionado. Nos deteremos no significado das tábuas um pouco mais adiante. Por ora, diremos que cada tábua tinha 2 mechas ou pés, e cada pé era afixado sobre a base, isto é, 2 bases ou fundamentos para cada tábua. Estas bases eram feitas de prata, 1 talento para cada base. A prata provinha de dinheiro especial de expiações, e a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 siclos, conforme o ciclo do santuário, 1 beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos acima, que foram 603.550, e houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base, mas dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. Êxodo 28, ou melhor, 38, de 25 a 28. Cada homem de 20 anos para cima deveria pagar. Cabia a cada homem pagar o mesmo montante, rico ou pobre, não havia diferença. Ninguém podia entrar no exército de Israel sem primeiro pagar o resgate de meio ciclo. De acordo com Êxodo 38, 27, os 603.550 homens que pagaram o meio ciclo proveram um montante de 100 talentos e 1.775 ciclos. Os 100 talentos de prata foram usados para fundir as bases do santuário, isto é, 100 bases construídas a partir de 100 talentos, 1 para cada base. Então usaram os 1.775 ciclos para fazer os colchetes ou ganchos das colunas do átrio, os quais sustentariam o véu ou a cortina, bem como para cobrir as cabeças das colunas e fazer-lhes as vergas.
Cada israelita deveria pagar o preço por si mesmo. Ninguém poderia pagá-lo para outrem. De igual maneira, devemos ir a Cristo e estabelecer nosso compromisso com Ele. Quando prometemos servir ao Senhor sem olharmos para o quanto vai nos custar, sua bênção estará sobre nossas vidas. Há ainda hoje um preço a pagar se alguém quer servir nas fileiras do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, de 24 a 26. Para edificar uma vida sólida, devemos começar com um bom fundamento, no firme compromisso com o Senhor, de segui-lo e servi-lo a qualquer custo. Se a fundação é boa, a superestrutura de nossa vida espiritual tornar-se-á uma bela e segura edificação, que suportará as tempestades. Jesus deu-nos um bom conselho a esse respeito. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Isso está lá em Lucas 6, de 47 a 49. Com certeza, a areia do deserto não servia como fundação para a casa do Senhor. Para que essa se tornasse segura em um terreno inseguro, uma boa fundação havia de ser providenciada. 2 bases de prata para cada tábua eram iguais. Daí por diante todas as bases encaixavam-se para formar uma fundação forte e sólida. Em meio a tempos de mutações, quando nações estão desmoronando e caindo aos pedaços, aqui está a promessa de Deus, sobre a qual podemos repousar nossas estruturas com confiança. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. Então ficamos por aqui hoje e me acompanhe no próximo vídeo. A paz do Senhor.